nós convidamos aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o chefe de redação, editor-chefe do Jornal da Band, jornalista André Basbaum, que tem discutido muito esse assunto com os nossos colegas na elaboração de como esse assunto está sendo abordado no Jornal da Band e está aqui para compartilhar um pouco mais aí dos conhecimentos, das informações e das opiniões hoje conosco aqui no Gente. Basbaum, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todo mundo, bom dia aos ouvintes, bom dia Pedro. Bem-vindo, Basbaum. Obrigado, Thaís. Criaram Obrigado. um enredo muito maior do que o problema na tua análise. A mídia, de alguma forma, trouxe informações aí que não eram relevantes, turbinando um pouco mais a atenção, ou realmente, depois de certas conversas, as coisas foram se ajeitando e nós fomos vendo que os ucranianos realmente não querem e não vão entrar para a OTAN, o que, claro, traz um outro tipo de postura do governo russo. Basbaum. Eu acho que... Obrigado. Eu acho que essa retórica, esse jogo de retórica foi mais nesse sentido, né? Do cara que dá uma rangida mais brava, fala mais grosso. E nisso o Putin é muito bom, né? Eu diria para você que ele tá sozinho no jogo hoje no mundo. Ele tem muito tempo já no poder na Rússia, né? Engraçado, ontem eu estava vendo uma foto, ele esteve com todos os presidentes da República do Brasil desde que chegou ao poder na Rússia. Então tem foto dele com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Lula, o presidente Dilma, o presidente Temer e ontem o presidente Bolsonaro. Tá sempre o Putin na foto. O Putin está sempre na foto. Então eu acho que ele deu... Né, foi um momento que ele percebeu uma certa fraqueza americana. Os Estados Unidos começaram muito mal, o governo do Biden, com a cena da saída do Afeganistão, né, aquela cena chocante da população afegã se pendurando nos aviões, né, deixando um armamento pesado na mão do Talibã, dizendo que não, vão demorar 3 meses para chegar em Cabul. Não, chegaram em 2 dias. Então, assim, o governo americano começou mal do ponto de vista da política externa, esse governo do Biden tem uma certa fraqueza e ele fareja isso. Ele é um tubarão que fareja sangue na água, né? Então foi o momento que ele achou de botar as cartas na mesa e dizer, não, vocês não mexem na Ucrânia. Isso aqui é um território que historicamente pertence a uma área de influência da Rússia, da antiga União Soviética, da Rússia, de Moscou. E tem uma fala dele que é muito importante, mas muito importante, uma entrevista que ele dá para uma imprensa internacional. E tem uma jornalista britânica que faz uma pergunta sobre justamente essa questão da OTAN, né? A Ucrânia, a OTAN e essa fronteira, né? E ele diz, eu vou botar míssil lá na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá ou do México, inclusive rememorando e mimetizando a crise dos mísseis dos anos 60, né, em Cuba. E a fronteira da Ucrânia está a 300 quilômetros de Moscou. Verdade. Surge aí um novo protagonista, que é o Zelensky. Se ele já aparecia antes, dessa vez ele ganha mais força ainda por conta do nacionalismo ucraniano. Eu acho que eles ontem tiveram uma imagem interessante de mostrar uma certa união do país. Mas os ucranianos, hora nenhuma, acharam que ia ter guerra. Hora nenhuma realmente acreditaram nisso. A manobra militar que ele fez ali foi realmente para fazer criar esse ambiente. De repente você tem lá o Scholz da Alemanha, né, o sucessor da Angela Merkel. Você tem o Macron da França, que deverá ser o chefe de Estado da Europa mais importante a partir de agora, se reeleito em abril. Então, e aquela mesa branca, gelada, separando os extremos, é bem interessante e simbólica, porque de um lado está a Rússia e de outro lado está a Europa do Ocidente, né? Então, vamos conversar, mas nessa mesa distante aqui, vamos manter a distância, né? Não queremos a Ucrânia na OTAN, não queremos tropas da OTAN dentro da Ucrânia, não vamos aceitar isso, né? Acho que a questão do plebiscito na Crimeia, que acabou com a volta do território para a jurisdição russa, já é um sinal disso. O leste da Ucrânia tem uma população muito favorável à Rússia. A Ucrânia é um país criado pelo Lenin, né? No início ali da União Soviética. Você tem uma identificação brutal, histórica, milenária entre esses dois povos. É o mesmo povo, na verdade. A Ucrânia, em 2004, na primeira revolução, vamos dizer assim, ocidentalista, né? Era aquela Revolução Laranja, não sei se vocês se lembram, quis tirar o russo, né, como língua oficial do país. Depois veio o 14, que é parecido com o nosso junho de 2013 aqui, com a Primavera Árabe, que também não deu muito certo.
e finalmente os russos colocam as cartas na mesa e dizem o que pensam. André, esse aqui é um ponto interessante, né? A Ucrânia não é uma nação. A Ucrânia é um país desenhado. Isso. Aconteceu muito na África, né? Isso é uma realidade que... Você conhece bem a África? Do século XX, né? Isso. São países que são desenhados pelas grandes potências a partir de seus próprios interesses e não da existência de uma nação que sustente naquele território aquela separação. E quando você olha para o mapa da Ucrânia para o lado direito, os grupos separatistas trabalham, tanto que agora de manhã estão soltando bomba lá. O Ian falou com a gente. Agora de manhã estão soltando bomba lá de maneira mais evidente do que em outros momentos esse movimento separatista se mostra. Se manifesta. E Donetsk, que é a cidade do Shakhtar, né? Daquele time lá que tem brasileiro. Aliás, o time nem tá lá, né? Já saiu de lá, tá em outro lugar. Mas Ucrânia, né? é uma cidade russa, né? Como é que se reúne? Como é que você vê nesse momento esse trabalho de patriotismo, que foi ontem, o 16 de fevereiro, Dia da Unidade Nacional, da humanidade que não existe? É uma tentativa inflada também pelo Ocidente de fazer com que alguma coisa que não existe na realidade se coloque como verdadeiro? Eu acho que o país vai viver esse desafio, né? A tal da finlandização, né? Que o Kissinger escreveu. É permanente, porque assim, ele não pode simplesmente tomar essa decisão autônoma de não, essa área de influência da Rússia aqui, vocês esqueçam os russos. Agora a gente vira para o Ocidente e fala com os americanos, com os alemães e com os franceses. Não tem muita saída, né? E o Biden, e essa divisão André? vai ficar permanente. Eu sinto uma fraqueza muito grande nessa... Ele, retoricamente, foi quem foi caindo no jogo do Putin. Ele foi subindo a temperatura. Foi, exatamente. Saiam daí, americanos. Deixem o país. Pode acontecer uma guerra lá a qualquer momento. Nossa, o mundo pode estar diante de uma catástrofe. Sendo que em nenhum momento, de fato, se pensou... tá bom, se o Putin quiser entrar em Kiev, chega em 1 dia e meio. Chega. Claro que chega. A Europa demorou para reagir, André, por interesse. Bom, a gente sabe da história do gás, com a Alemanha, passa pela Ucrânia. É uma questão fundamental até para a economia da Alemanha, que é muito importante. Talvez por esses interesses a Europa demorou para entrar nessa história? Acho que sim também, Pedro. E mais uma vez o Putin farejando aí as mudanças, né? Você tem a mudança na Alemanha, que é fundamental, né? Tem o planejamento do gasoduto de Nord Stream, que vai passar pelo norte, que é de interesse alemão e, né, a energia original vem da Rússia, né? A Ucrânia... O gás, né? O gás, exato. O gás natural. A Ucrânia é o lugar de passagem dessa energia. E esse gasoduto seria uma alternativa pelo norte. Então ele fareja todo esse... Bom, o Macron está lá mergulhado na reeleição dele, né? Difícil. Cheio de extrema-direita para cá, tem a extrema-esquerda para lá. Tá complicado. E ele caminhando pelo meio num governo, né, que é um governo que andou de lado só, né? A Alemanha com essa mudança. A Merkel se dava muito bem com ele. A Merkel falava russo, pô. Eles se davam muito bem. Nesse momento... Aí a Merkel né? sai de cena e ele fala, agora é a hora. E olha, o André Basbão é editor-chefe do Jornal da Band, está aqui no Jornal Gente hoje na Rádio Bandeirantes, e é muito interessante ouvir... Uma honra, viu, Thaís? Venha Obrigado. sempre, viu? Já está pré-convidado. Mas, Basbão, é interessante você fazer, o ouvinte da Rádio Bandeirantes também, enxergar esse conflito com os olhos... diferentes, né? Porque a nossa tendência é sempre usar o nosso próprio filtro e aplicar até esse conceito da democracia tradicional, ocidental, para entender o que acontece lá, e não é isso, né? Assim, o modelo é diferente, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, não é? Quanto na China, quanto no Irã. Então a gente tem que entender que o mundo, às vezes a gente fica só querendo repetir aqui o que os americanos, né, o grande irmão do norte, né? Diz para o mundo e faz a sua propaganda para o mundo, que é da social-democracia, né, que é da democracia liberal. Mas espera aí, o mundo é mais complexo, tem mais formas de governar, tem formas com que os países encontram, né, de desenvolvimento e a gente precisa aceitar isso. E essa diversidade ela está aí, está posta. A globalização está aí. A pandemia é um exemplo claro de que a globalização é uma coisa inevitável.
né? Você tem um vírus que começa num lugar e se espalha pelo planeta, porque as pessoas circulam muito mais, né? O comércio hoje é um negócio muito mais mundializado e tal. Então, assim, não tem... Eu concordo com você, Thaís. Eu acho que assim, a gente precisa aceitar que... esse discurso do americano está obsoleto, ele está velho. Só eles não enxergam isso, porque realmente me parece um império, né, que 6 de janeiro de 2021 é muito simbólico. Ali é a invasão bárbara. Ali é um império que corrói por dentro. Quando você tem o símbolo da democracia sendo invadido por aqueles débeis mentais, aqueles bárbaros, né, e chutando a porta e não sei o quê, ali é uma preocupação muito grande. E aí veio a eleição, o Biden chega. O Biden sempre foi aquela figura, né, mais discreta, o vice do Obama, e na política externa não tem ido muito bem. Mas, bom, eu estava aqui pensando, você citou, eu citei um pouco de África aqui também, e no período em que eu estive lá, era até brasileira, uma historiadora, que morou muitos anos na África, participou todos os processos, todos não, mas alguns processos em língua portuguesa de independência, né, nos anos 70, e ela estudou na Suécia também. Ela dizia que... Eu perguntei a ela, Iraê Landim, falecida, eu perguntei a ela, naquele momento de 2010, 2011, das primaveras árabes, que estão na África também, né? São no continente. Começou no norte da África. E daí você tem ali tudo, enfim, na época também teve Costa do Marfim, enfim, mas, professor Iraê, por que não se estabelece a democracia como preconizada pelo Ocidente, com alternância no poder, sem que isso se torne um problema, no caso na África? Porque não há lugar para o não há lugar para o grupo que sai, principalmente para as figuras físicas que saem do governo. Bela resposta. Essa foi a... E disso tem uma... Vou botar o Mubarak, né? Então, e disso... que eu faço com esse homem? Onde que eu vou guardar o Gaddafi? Então... Você tem na Europa do Leste mais ou menos a mesma coisa, porque você tem, por exemplo, Putin está lá, como você falou, desde Fernando Henrique. 25 anos. E esse é um estágio de instalação da democracia. É a conclusão que a gente chega a partir disso que ela está dizendo. Que é diferente daquilo que nós temos aqui. Aqui, cada lugar tem o seu, mas os Estados Unidos querem que todos sejam iguais a eles. E você teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos também, você sabe que isso não ser como os americanos são para os americanos é intolerável. É uma coisa intolerável. Mentalidade imperialista. Eu trabalhei na Voz da América também, eu sei disso. Então, você sabe como funciona. Mas né? há uma transição possível, você vê nesse momento, sem que isso se transforme num choque. Você falou, a mentalidade deles é antiquada. Eu acho que eles vão precisar se encaixar nisso aí, cara. Não tem como uma renovação de geração aí. Vai precisar entender que os Estados Unidos não são... Eu vou citar aqui o Fukuyama, porque, assim, vamos combinar? Fukuyama, coitado, né? O fim da história. Ali, ele é o papa aí do neoliberalismo, né? Do ponto de vista intelectual, filosófico. Mas era como se, com o fim da União Soviética, a queda do muro, os Estados Unidos pudesse ser a única alternativa, a única referência, a única potência no mundo. E, de repente, você começa o século XXI com o mundo, primeiro com o evento do 11 de setembro, depois, né, agora você tem a pandemia que acho que consolida esse mundo globalizado, esse mundo multipolar, e os americanos vão precisar entender isso. Não tem muita saída, Edu. Eu acho que eles vão passar por um processo agora nos próximos 20 anos de renovação profunda. E vão precisar olhar muito para dentro, muito para si, inclusive, que tem questões internas, inclusive, muito difíceis de serem resolvidas, as questões raciais, as questões de migração, né? Hoje você tem uma população não americana, não nascida nos Estados Unidos, ou que não é filho de americanos, que está lá, que não é mais os Estados Unidos do sonho americano, né? Não é mais, esse modelo morreu, esse modelo que estava lá no discurso do Trump, né? Esse modelo não existe mais. Mas não vai ser com o Biden, né, Basbão? Não acho que Não. Tem com o Trump, que quer voltar. O Biden tem um cheirinho de Jimmy Carter, né? De que vai... Aquela transição. O Carter 2. A famosa aquela transição. Vamos ver o que vem por aí.
A Kamala Harris que tá muito escondida para quem foi protagonista na campanha, né? Achei que ela ser mais, Eu também achei. Eu tô meio decepcionado com ela. Idem, Sônia. também tô. Olha, eu queria agradecer muito ao André Basbaum, que é o editor-chefe do Jornal da Band. Tudo que você vê na tela da Band, 7h20 da noite, de segunda a sábado, passa pelas mãos do Basbaum. Tem um maestro do Ele, Twitter, inclusive, né? fica ali no switcher, é tenso, né, Basbaum? É legal. Eu gosto dessa adrenalina. Coordenar o jornal ao vivo na TV é uma guerra de nervos. É vibrante. A gente gosta. A redação vibra gosta. junto. É bom, é bom. O que o Jornal da Band está preparando hoje da cobertura de Petrópolis, que você pode já anunciar aqui para o ouvinte do Jornal Gente, que vai acompanhar, claro, o noticiário no fim do dia na tela da televisão, hein, Basbaum? Pedro, primeiro também obrigado você, Thaís, Sônia, Edu. Honra estar aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos na linha que vocês estão fazendo aqui desde cedo, né? A gente está com 5 repórteres lá, mesmo número dos principais telejornais do horário nobre da TV aberta. Essa história do ônibus é muito forte. Tem a história dos 2 rios, né, principais que cortam a cidade, que a gente vai ter que ir atrás dela, porque eles tinham um canal tem um canal que empurrava essa água para fora da cidade. E parece que esse canal está deteriorado há algum tempo, ninguém foi vendo isso. E aí, com a cheia forte dos 2 rios, a subida da água... A corredeira que a gente viu, a água, impressionante. Os rios se elevaram, né, subiram, saíram do canal e, por exemplo, o centro de Petrópolis a gente nunca tinha visto desse jeito. Ele nunca tinha sido atingido assim. É a primeira vez. Então nós vamos... pé na lama, né, solenidade, sobriedade, nós estamos tratando de ser humano. Muita gente morta, infelizmente. Muita gente que ainda pode ser encontrada com vida, o que é muito bom. Vamos acompanhar o trabalho dos bombeiros, das autoridades. O Jornal da Band hoje vai dar um peso total em cima desse assunto de novo. Obrigado, Basbaum. Sucesso para você, hein? Obrigado, irmão. Na próxima oportunidade, espero que dê tempo da gente poder falar do Flamengo, de falar de outras coisas mais... O Flamengo veio aí, vai ganhar do Galo domingo. Aí, tá vendo? Provocar. Competição com menos importante, só menos importante. Mas vamos lá, Só faz pra parte. provocar o Milton Neves. Ontem ganhou aqui no Paulista, já mudou o discurso. Você vê como é que é. Não, o Palmeiras foi muito bem, Edu. Palmeiras foi brilhante, Palmeiras. Devemos dar espaço a todos. Brilhante, Um Palmeiras. abraço, hein? Rede Bandeirantes de Rádio.